Irmãos, o desejo do coração de Deus e aquilo que agrada o coração de Deus é a santidade. E esse é o desejo do coração de Deus ao nosso respeito, que nós sejamos santos, que busquemos aquilo que é belo, aquilo que é agradável, aquilo que é irrepreensível, aquilo que é majestoso diante de Deus, porque tudo isso agrada o coração do Senhor. E diante daquilo que é desejo de Deus que nós busquemos, que nós pratiquemos e que nós desejemos, que é santidade, gostaria de usar aqui um exemplo. O exemplo de uma criança, de um jovem, de um adolescente, que é um grande exemplo para toda a faixa etária de idade, seja para crianças, seja para jovens, para adolescentes, para adultos e para idosos. O exemplo dessa pessoa é como que um farol para nos iluminar e nos levar ao caminho verdadeiro que é chamado de Deus para nós, que é a santidade, que é a perfeição, como Deus é perfeito, a santidade, como Deus é santo. E gostaria de usar o exemplo de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio, irmãos, que foi um jovem que viveu pouco, mas o pouco que viveu fez muito. E esse muito agradou o coração de Deus, porque tudo foi feito com amor e com grande desejo pela santidade. E ao falar de São Domingos Sávio, ele era filho de Carlos Sávio e de Brígida Sávio. Ele era o terceiro filho desse casal de Carlos e Brígida, a qual, irmãos, Domingos Sávio ele se destacava aonde ele passava, diante do desejo pela santidade, do desejo de fazer a vontade do Senhor. E é muito interessante, a história diz que Domingos Sávio, bem novinho, apenas com 5 anos de idade, diante do exemplo, diante da dedicação, do zelo pela doutrina e pelos ensinamentos da Santa Igreja Católica, a qual os próprios pais de Domingos Sávio apresentou ao próprio Domingos. E Domingos, por graça e por bondade de Deus, não perdeu nenhum desses mistérios, não perdeu nenhum desses ensinamentos, desses exemplos que foi os seus pais, a qual, irmãos, com 5 anos de idade, foi-se um viajante até a casa de Domingos Sávio, no caso de seus pais, e a qual esse viajante ele foi almoçar na sua casa. Aconteceu que esse homem ele começou a se alimentar, a comer a comida, sem ao menos fazer em nome do Pai. Aconteceu que Domingos Sávio, de repente, ele se levantou da mesa, saiu da sala e foi para o seu quarto. E no caso, ninguém entendeu a sua atitude, a qual depois, Domingos chegou para sua mãe e disse para ela: mãe, percebe, este homem ele deve ser um mau cristão, porque antes de comer, ao menos ele não fez muito menos em nome do Pai, para antes se alimentar. E mãe, nós não devemos nem mesmo sentar do seu lado. Percebe, irmãos? Não é à toa que o ensinamento para Timóteo, São Paulo ele diz para Timóteo que diante de tantas realidades pecaminosas, de homens que buscam o prazer, buscam as coisas erradas do mundo, São Paulo diz para Timóteo: apartai-vos dessas pessoas. E diante do desejo e pelo zelo, pelo chamado de Deus na vida de São Domingos Sávio, ele quis se apartar de tudo aquilo que era mal. E até mesmo, irmãos, diante, no caso, dos estudos de Domingos Sávio, ele era um jovem, um menino muito inteligente, a qual sempre tirava boas notas e se destacava, assim como eu disse, se destacava diante de todas as realidades de todos os jovens, não porque ele queria ser bom, mas buscava a bondade e a graça de Deus. E aconteceu, irmãos,
que um dia na sala de aula, aconteceu um dia na sala de aula que as crianças elas não gostavam muito de domingos por causa disso mesmo, por causa do desejo de ser santo. Aconteceu que as crianças elas colocaram pedras na estufa e no caso planejaram tudo para que a culpa caísse sobre domingo. E aconteceu que diante dessa realidade o seu professor chegou na sala de aula e viu aquela cena. E o professor, ele era um sacerdote naquela época. Aconteceu que, como os alunos haviam premeditado, haviam planejado tudo certinho, aconteceu que a culpa caiu sobre domingo. E o professor sabia, o padre sabia que não era Domingos que tinha feito aquilo, porque conhecia Domingos, mas como o próprio padre não tinha algo que provasse ao contrário daquilo que os alunos estavam acusando Domingos, então não tinha jeito de fazer nada. A qual, irmãos, o padre fez o Domingos se ajoelhar diante de todos os alunos na sala de aula. Ele deu uma dura correção, a qual essa correção e essa atitude de colocar pedra na estufa, no caso, era uma atitude que poderia causar a expulsão na escola. Mas aconteceu que domingo ele só não foi expulso, porque, por incrível que pareça, foi a primeira atitude, no caso, entre aspas, má que Domingos havia feito, a qual, diante dessa realidade, que era a primeira reprovação dele, no caso, ele não foi expulso, sendo que, no caso, não foi ele que havia feito isso. E aconteceu, irmãos, que no dia seguinte, o padre ele descobriu que não era Domingos que tinha realizado aquele ato criminoso, aquele ato que até então poderia ter lhe trazido expulsão. E o padre ele chegou para Domingos e falou assim: Domingos, o porquê que você não me disse, o porquê que você não fez nada quando todos te acusavam daquela atitude, daquela prática totalmente errada que te acusaram? Domingo diz: padre, eu não fiz nada porque eu queria ser como Jesus. E o padre perguntou: mas Domingo, me explica isso, eu não entendi. Domingos respondeu: padre, Jesus, ele mesmo sendo inocente, ele que não fez nada, e enquanto todos lhe acusavam de algo que ele não fez, ele não ficou mudo? E Domingos acrescentou: e eu também não queria falar porque eu não queria o mal de ninguém. Eu sabia que se eu falasse que não fui eu, se eu falasse quem foi que fez aquela atrocidade de colocar pedra na estufa, eu sabia que eles seriam expulsos da escola. E diante de tantas realidades, diante de tantos fatos, essa foi apenas um exemplo diante daquilo que algo que Domingos ele externizou daquilo que era desejo do coração dele, que era ser santo. Irmãos, Domingo ele continuou toda a sua trajetória de estudo, mas Domingo ele desejava ser sacerdote. Ele desejava ser sacerdote, a qual ele buscou estudos próximo do seu vilarejo, a qual ele percorria 20 quilômetros todos os dias a pé para estudar. E é muito impressionante, irmãos, é muito impressionante essa realidade. Acontece que, diante de toda essa trajetória que Domingos ele fazia todos os dias 20 quilômetros para poder estudar, saía de casa para a escola, para poder estudar no seminário. Acontece, irmãos, que é muito impressionante, muito interessante. Aconteceu que Domingos, ele nunca sabia dizer com detalhes as paisagens que estavam ao seu redor. Ele não sabia falar se tinha casa, se tinha algo semelhante para as pessoas que lhe perguntavam. Por quê? Porque Domingos ele fazia
toda a trajetória apenas olhando para a faixa rural que se tinha na estrada. Por quê? Porque assim dizia que ele não queria pecar. Era necessário que ele dizia que era necessário que ele não se distraísse olhando para os lados, para que não visse coisas maldosas, coisas impiedosas, coisas impuras que lhe pudessem levar ao pecado, porque o desejo dele era apenas contemplar Jesus e Maria. E algo impressionante, irmãos, que aconteceu aos 12 anos de idade. Aconteceu, irmãos, que ele tinha um desejo incessante de alcançar a primeira Eucaristia, sendo que somente se poderia fazer a primeira Eucaristia com 12 anos de idade. Mas aconteceu que Domingos ele estava com 7 anos de idade. Na verdade, com 7 anos de idade, Domingos estava, e somente poderia fazer a primeira comunhão com 12 anos de idade. Mas, diante do diálogo ao qual ele teve com o seu reitor, o reitor permitiu que ele fizesse a primeira comunhão, a qual, irmãos, ele colocou 4 lemas para a sua primeira comunhão. O primeiro lema era confessar-se sempre. A segundo, comungar sempre que o diretor espiritual permitir. Terceiro, guardar domingos e festas, guardar preceitos da igreja, guardar todos os domingos e festas litúrgicas da igreja. E o quarto a qual nós conhecemos São Domingos Sávio por esta frase, ou posso dizer, por esse lema de vida que é: antes morrer do que pecar. E Domingos, ele sustentou toda a sua vida, até os 15 anos de idade a qual ele faleceu, com este lema e com esse objetivo: antes morrer do que pecar. Mas, irmãos, diante da realidade a qual Domingos, diante da sua realidade financeira, ele não pôde continuar com seus estudos no seminário para, no caso, se tornar sacerdote. Mas ele foi aconselhado a procurar um homem que se chamava Dom Bosco, porque Dom Bosco ele ensinava os jovens sem cobrar nada. E é muito lindo que quando São Domingos Sávio encontrou Dom Bosco olhou para Domingos Sávio e disse assim: parece que temos um bom pano para fazer um bonito traje para presentear ao nosso Senhor. Disse Domingos: então eu sou o tecido e o Senhor o alfaiate? Domingos continuou: leva-me consigo e fará um formoso traje para o nosso Senhor. E é interessante, irmãos, que Dom Bosco, sabendo que, de fato, aquele menino era um belo pano, um belo menino a qual ardia e queimava de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo pela santidade, o desejo pela vontade do Senhor, a qual brotava no coração, a qual ardia no coração de Domingos, o levou a fundar uma companhia que se chamava Maria Imaculada Conceição, a qual, irmãos, dentro dessa companhia Maria Imaculada Conceição, saíram jovens, os melhores jovens a qual se destacava, eram jovens fervorosos que ajudavam Dom Bosco no seu oratório. Irmãos, aconteceu que no ano de 1957, aconteceu que Domingos Sávio ele adoeceu. E diante da sua doença, que era princípio de tuberculose, aconteceu que era necessário que ele se retirasse. Dom Bosco aconselhou ele para que voltasse para casa.
E é impressionante, irmãos, que Domingos Sábio chegou para Dom Bosco na sua despedida e disse para ele: Dom Bosco, reza por mim, para que eu tenha uma boa morte. E disse ainda para ele: Dom Bosco, até a próxima visita, que será no céu. E Domingos Sábio, ele voltou para sua casa, e já no leito, já pronto para morrer, aconteceu que ele disse para os seus pais. Antes de partir, ele dizia: Mãe, pai, olha que lindo! Eu estou vendo algo muito belo. Olha que lindo! E morreu. E, irmãos, aquilo que é exemplo para nós, assim diante da realidade de São Domingos Sábio, é nós alcançarmos essa graça a qual foi o seu fim último. É um dia nós contemplarmos a face de Deus, nós estarmos partindo desta terra e dizer: ó, que lindo! Mas, irmãos, para que nós possamos alcançar essa graça, de ver aquilo que é lindo, aquilo que é belo, que é a face de Deus, que é a presença do Senhor, é necessário que, assim como diz Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim: mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. Mais vale, irmãos, mais vale o término de algo, de uma atitude nossa, de uma busca nossa, do que o seu começo. Então, irmãos, a exemplo de São Domingos Sábio, que desde a sua tenra idade, desde 5 anos de idade, desde pequeno, já ansiava e desejava pela santidade. E foi fervoroso, foi audacioso até, no caso, a sua morte, a qual foi com 15 anos de idade. Então que busquemos incessante por a graça e pela vontade do Senhor. Sejamos fervorosos, busquemos fervorosamente o estudo, a oração, como fez também São Domingos Sábio. Domingos, ele quis ser santo, mas é impossível ser santo sem estudo, sem a busca pela vontade, pela palavra do Senhor e pela oração. São Domingos Sábio, ele morreu no dia 9 de março de 1857. E a sua beatificação foi em 1950 e a sua canonização foi dia 12 de julho de 1954 pelo Papa Pio XII. Então, irmãos, busquemos a vontade do Senhor, busquemos o favor de Deus através da nossa busca, pela nossa busca, pelas nossas atitudes e pela nossa oração. Amém? Que Deus abençoe você.